Olá, tudo bem? Mais uma vez nos nossos encontros. Dessa vez quero trazer um assunto que considero de grande valor: o fogo pelo qual todo crente passará. Pois todo crente enfrentará o teste final, a prova de fogo, que dependendo do resultado, ele receberá ou não o seu devido galardão, que podemos chamar também a coroa que Cristo dará. Em 1 Coríntios 3, de 10 a 15, diz: usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Ponho o alicerce e o outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro, ou prata, ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce. E ainda outros usam madeira, ou capim, ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um. Pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas, se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. O teste da boa edificação. Paulo desenvolve o pensamento da edificação. Ele se compara a si mesmo como um prudente construtor, segundo a graça de Deus que lhe foi dada. Graça que significa favor imerecido e também o poder capacitador de Deus. A obra realizada por Paulo tinha a ver com o fundamento, que é Cristo. Já os outros, com o trabalho de construir sobre o fundamento de Paulo. Paulo previne a cada um dos construtores para que veja bem como edifica. Isso traz a ideia de responsabilidade individual. É verdade que essa passagem não se restringe só aos mestres, mas a todo crente que está envolvido na tarefa de edificar sobre o fundamento único. Seja cuidadoso de como edifica. É preciso que não haja nenhum conceito errôneo sobre o fundamento. Paulo não quer dar a impressão de que um homem pode lançar o fundamento que quiser. Só existe um fundamento sobre o qual se pode erigir este edifício espiritual, e esse fundamento é Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso continua sendo digno de ênfase, numa época em que tantos edificam o seu cristianismo sem Cristo, sobre o fundamento de boas obras, ou de humanismo, ou de ciência. Mas se só existe um fundamento, é diferente de como a estrutura é edificada. É totalmente possível que compareçam aqui espantosas variações. Paulo destaca vários materiais que podem se incorporar na estrutura da obra. Ele está interessado simplesmente em duas classes: a dos válidos, que são o ouro, a prata e as pedras preciosas, e a dos que não têm valor, a madeira, o feno e a palha. O trabalhador pode preferir fazer o edifício tão digno do fundamento quanto possível, ou pode contentar-se em construir desordenadamente algo que não lhe custe nada. Pedras preciosas podem ser, de fato, pedras preciosas, no sentido de que damos a expressão, usada para a ordenação e de decoração das coroas reais. Ou, porém, ser custosos materiais de construção, como o mármore. Agora, a madeira, o feno e a palha são simplesmente restolhos. Haverá um tempo de prova para toda edificação, e essa prova acontecerá no dia em que Cristo voltar. Podemos chamar o dia do juízo ou o dia em que todo crente enfrentará o tribunal de Cristo. Muitas vezes esse dia é descrito em termos de muita alegria para o crente ao unir-se a Cristo.
Mas no Novo Testamento não passa desapercebido o fato de que também será um tempo de julgamento da obra que cada crente realizou. Aqui a ideia é de uma prova rigorosa, pois pode ser comparada com o fogo. O fogo expurga a escória e deixa o metal puro. O crente será purificado através do fogo. Aqui a figura do fogo devorando um edifício, consumindo o material sujeito à combustão, como a madeira, o feno e a palha, e deixando o que foi bem construído, como o ouro, a prata e as pedras preciosas. O crente será provado para mostrar o seu verdadeiro caráter e revelar pelo fogo o que ele realmente é. Devemos saber a importante verdade de que o que conta é a qualidade da obra e não a quantidade de obra que cada um fez. O resultado da prova de fogo consiste em determinar se o homem receberá ou não o seu galardão. Não tanto uma recompensa como o salário do trabalhador da obra de construção cujo trabalho foi aprovado. Todos os crentes que são considerados aqui são salvos, construíram sobre o fundamento único, que é Jesus Cristo. Até mesmo o homem que, se a obra se queimar, se diz que será salvo. A distinção é feita aqui não entre os ímpios perdidos ou os crentes salvos, não, mas entre os crentes que construíram bem e os crentes que construíram mal. Os que construíram bem receberão um galardão, e os que construíram mal e precariamente, estes sofrerão dano. Significa que ele perderá o seu galardão ou a sua coroa, como o trabalhador que está sendo punido pelo seu trabalho mal feito. A figura é de um homem que tem que escapar através das chamas para se abrigar em lugar seguro. Tem aqueles que dizem que isso pode ser o purgatório. Não, de maneira nenhuma, pois isso não tem base bíblica. E o purgatório, se existisse, seria para livrar alguém do inferno, pois o que temos aqui é a entrega ou não de galardões. Tem uns que dizem, só porque eu sou salvo e perdoado dos meus pecados, posso viver como eu quiser. De modo nenhum. O verdadeiro cristão não vive pecando, mesmo sendo pecador. Os outros pensam, pequei tanto, já perdi o meu galardão, então vou viver como eu quero. De maneira nenhuma. Por acaso, se você tiver galardão, irá perdê-lo por uma irresponsabilidade? O que a passagem diz é que o fogo queimará a obra do crente que trabalhou de maneira irresponsável. Por isso é que temos que andar o mais reto possível diante da presença do Pai. O verdadeiro cristão, de forma nenhuma, viverá de qualquer maneira, e sim honrando e respeitando o seu Senhor. Na verdade, tem crente que ainda não sabe se receberá ou não o galardão, como se diz o ouro, a prata e as pedras preciosas. Só quando estiverem diante de Cristo e passarem pela prova de fogo no tribunal dele e forem aprovados, aí sim ficarão sabendo. O que nos resta é viver de forma digna e que possamos obedecer o nosso Senhor Jesus em tudo que Ele nos manda, sem dúvidas e temores da prova final que passaremos, pois o próprio Senhor Jesus disse que iria preparar lugar para cada um de nós, e com certeza Ele está preparando para o nosso descanso e gozo eterno. Sirvamos o Senhor com alegria, dedicação, temor e tremor, mesmo nas dificuldades, pois só teremos a ganhar. E vivamos assim, pois só Ele é digno de todo louvor, honra e toda adoração. Que possamos ser aptos para receber o galardão de Deus. Bem, por hoje é só, vou ficando por aqui, encontro vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!